Olá, gente. Mais uma vez aqui falando com vocês de forma bem democrática. Houve algumas pessoas que ficaram sensibilizadas quando eu postei recentemente a matéria sobre sensitivos. E aqueles sensitivos que muitas vezes talvez estejam um pouco equivocados. É bíblico, é bíblico. Já houve casos, sim, e existem várias passagens bíblicas de o grande pai falar através de sonhos premonitórios, a exemplo de Noé e outros quantos, até mesmo para José, dizendo que o nascimento de Jesus era obra do Espírito Santo. Então, eu acredito sim que existam pessoas que possam ter, em algum momento da vida, uma premonição, um sonho premonitório ou um aviso. Vocês querem um exemplo recente? Não muito recente. O grupo Mamonas Assassinas, vocês devem se lembrar que o Júlio Rezec, ele estava, acho que num salão, fazendo cabelo, alguma coisa assim, e ele colocou o rosto, como eu estou colocando para vocês agora, e ele disse assim: engraçado, essa noite eu sonhei com um avião caindo, e lamentavelmente, no dia seguinte, houve a tragédia em que todos perderam a vida. Ou no dia seguinte, ou sei lá eu, mas imediatamente houve a tragédia. Eu considero isso, vamos dizer assim, algo que a gente não sabe explicar, mas uma forma de, de até você poder prever e evitar um futuro imediato. Agora, o que se sabe até hoje, principalmente na Rússia, que estuda muitos fenômenos parapsicológicos, é que esses fenômenos eles são raros, muitas vezes impressionantes, como eu disse agora há pouco, do Júlio Rezec, do grupo Mamonas Assassinas, e que até hoje não se tem uma explicação. Então, para aquelas pessoas que se sentiram sensibilizadas e ofendidas quando eu falei de sensitivos, sensitivos que dizem que tiveram uma visão e para desfazer trabalhos feitos, esse negócio todo, e até cobram uma certa quantia, alguma coisa nesse sentido, eu espero que vocês não fiquem aborrecidos. Nós devemos estudar cada vez mais a mente humana, porque é um mistério a mente humana até hoje. Então, muitas vezes a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter um sonho, enfim, e nem sempre isso pode ser um sonho ou então uma visão premonitória. Vamos falar a verdade. Se todos nós tivéssemos certeza que existe vida após a morte, ninguém teria medo da morte. Então, é muito difícil, sabe? E não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Comunicar a alguém que recebeu um aviso de que a pessoa vai ter problemas sérios, entendeu? E principalmente, não são todos, tem muita gente boa que estuda, analisa, entendeu? Mas aqueles que fazem isso um uso diário e até pedem, cobram por tudo isso, me desculpem, vocês podem ficar ofendidos de novo comigo. Isso não me parece correto.
não me parece correto. Eu acho que a bondade, eu acho que a proteção, o aviso premonitório nunca foi cobrado, nunca foi cobrado por Jesus Cristo e por nenhuma entidade bondosa que nós conhecemos no nosso dia a dia. Então, que vocês não se ofendam. Eu acredito sim, mas são casos raríssimos, mas em que muitas pessoas tiveram uma visão de um futuro imediato. E se Deus nos deu essa possibilidade, era para que pudéssemos evitar esse futuro imediato e não acontecer uma tragédia. Então eu acho que esses processos estão ocorrendo lentamente no cérebro das pessoas e isso tende a evoluir com o passar dos novos tempos, dos novos anos, das novas gerações. Mas tem muita gente que pode ter certeza, não está agindo certo, entendeu? Não está agindo certo. Eu acho que uma premonição é alguma coisa difícil, em primeiro lugar, de se identificar e além de se identificar, de você perceber que foi real. A exemplo, na minha opinião, volto a repetir, de Júlio Rezec, que um dia ou 2 dias antes estava fazendo o cabelo e ele falou, nossa, eu tive um sonho que um avião caía e realmente ocorreu a tragédia. Eu acredito que isso possa ter sido até mesmo uma percepção de algo que ninguém ainda sabe explicar. Ninguém ainda sabe explicar, mas que algumas pessoas têm. Raramente têm. Agora, o que acontece é que muitas pessoas que percebem esse fato, e eu acho isso muito triste, quando passam vamos dizer assim, fazer disso como algo diário e às vezes até negociar. Me desculpe se vai doer algumas pessoas. E eu conheço muitas pessoas boas que não pensam e que não agem assim, entendeu? Porque aqueles que realmente têm uma premonição e sentem que aquilo foi forte, às vezes ficam quietos, ao invés de ficar avisando e até dizendo que tem possibilidades de mudar aquilo que está programado. Se alguém tem possibilidade de mudar aquilo que está programado, é Deus, mas ninguém. Então, me desculpem aqueles que se ofenderam. Eu acredito, sim, que algumas pessoas tenham essa capacidade de muitas vezes perceberem um futuro. E nem elas mesmas sabem explicar, e isso vem de uma forma involuntária. De uma forma involuntária que a pessoa não tem controle. E não é de meia em meia hora. Então, me desculpe quem se ofendeu. A minha ideia não foi ofender ninguém, mas tem muita gente que, sabendo que isso ocorre e é raro e a ciência até hoje não sabe explicar, coisifica a premonição. Preste bem atenção nisso. Coisifica a premonição. E existem pessoas ainda mais maldosas que, além de coisificar, negociam aquilo que pensam que é uma premonição. Agora, volto a repetir, não são todos. Existe muita gente boa, muita gente capacitada, competente, que também se assusta e não sabe bem o que está acontecendo e não fala bobagens. Me desculpem, mas é o que realmente eu penso e peço desculpas a quem se ofendeu. Eu não estou me referindo a todos, não. Eu não estou me referindo a todos, não. Tem gente que estuda
os fenômenos parapsicológicos. E tem gente que banaliza os fenômenos parapsicológicos. Uma boa noite para você e a gente volta a se falar. Que Deus abençoe, guarde, ilumine e que você tenha uma noite abençoada. Até mais.